jogo diferente, de repente não é o jogo para você fazer muitos experimentos, fazer muitas mudanças, a tendência maior é de uma manutenção ali da base. A tendência é mesmo que o Mozart siga essa estratégia e tem aí um grupo de jogadores que tem, pelo menos nesse começo de temporada, sido mais utilizados pelo treinador alvinegro? Isso, André, porque o Mozart ele tem a estratégia de mesmo o jogador chegando e sendo ali uma peça que pode ser titular ao longo da temporada, ele dá uma segurada muito por conta do entrosamento que o time vem conseguindo encaixar nas mãos dele, né? E a base do time é basicamente o time que atuou contra o Ferroviário e também contra o Horizonte, tendo ali algumas mudanças pontuais devido a lesões, né? No caso do Dieguinho no meio campo, do Alex Silva na lateral direita, e o Vovô neste momento a gente consegue observar que já tem alguns atletas levando vantagem quando a gente fala minutos jogados no campo de jogo, né? Atletas que mais atuaram com a camisa alvinegra em 2026. O Mozart atuou ali comandando a equipe em 5 ocasiões, em 5 jogos. O Éder, Vina, Zanocelo, Fernando e Luca são 5 atletas que mais vestiram a camisa do Ceará no campo de jogo, dentro das 4 linhas. O time alvinegro, quando a gente fala de atletas que jogaram entre os titulares durante essas 5 partidas, Éder é quem chama a atenção junto com o Pedro Henrique. São os 2 jogadores que permanecem ali na onzena inicial desde o início do trabalho do novo comandante alvinegro. Inclusive, o Éder é o atleta que atuou em todos os jogos e não foi substituído em nenhuma ocasião neste começo de ano. Afinal de contas, é o zagueiro remanescente do ano passado, é o único que permanece aí entre os titulares. Boa, a gente vai falar sobre esse assunto. Breno, podemos dizer que esses 5 aí são titulares do Ceará hoje de maneira meio que, eu não diria inquestionável, mas de maneira clara, pelo menos nesse momento da temporada, Éder, Vina, Zanocelo, Fernando e Luca? Eu acho que sim, né? E digo mais pra você, acho que o Alex Silva não se estabeleceu também porque acabou se lesionando, porque eu acredito que ele veio pra ser o titular também. E aí deu espaço, quando você dá espaço, você dá chance pra alguém crescer. E o Rafael Ramos, que eu não simpatizo tanto com o futebol dele, pelo menos no último jogo, foi até ok dentro da partida. Mas esses aí sim, o Zanocelo acho que se fixou pelo meio, e o fato do Dieguinho também ter se lesionado este ano, vai ficar 4 meses fora, contribui para isso, não que o Zanocelo quisesse isso, mas acaba contribuindo, porque eu acho que essa disputa é natural ali, acho que eles 2 são os caras que mais conseguem conduzir a bola, que dão um pouco mais de dinamismo no meio campo, então o Zanocelo acaba se fixando. O Fernando na esquerda, sem dúvida nenhuma, é o titular, acho que o Eric Melo não faz frente ao Fernando hoje, mesmo com as críticas que o Fernando recebeu no último jogo. O Luca é muito mais por você também não ter um outro cara para a posição. Ele jogou 1 ou 2 vezes com o Vina de falso 9, mas para jogar com o centroavante clássico tem que ser o Luca. O Vina, esse sim, um dos artilheiros do time na temporada e também o artilheiro do campeonato, esse tem conseguido começar muito bem. Sem dúvida nenhuma é uma peça que hoje o técnico Mozart nem pensa em mexer. E o Éder, acho que também foi pela condição de início, né? Chegou agora o Júlio, que deve dar uma esquentada nessa disputa. Daqui a pouco eles vão anunciar também o Ramon, que também deve dar uma chacoalhada nessa disputa por posição, mas o Éder se estabeleceu também porque era uma posição mais carente, ele era um remanescente, um cara mais pronto, um cara mais preparado e estava ao lado de alguém que estava sempre ali emergindo da base. Então acho que pela condição, a maioria deles estão aí por condição. Eu acho que não é por desempenho incontestável. Talvez por desempenho incontestável, só o Vina e talvez o Zanocelo. Mas eu repito, se o Dieguinho tivesse à disposição, essa briga era muito maior. Talvez o Zanocelo não tivesse essa quantidade de chance que ele tá tendo. Os demais, acho que é muito mais por condição. Ou faltava peça, ou quando chegou não tinha uma concorrência à altura e acabou se estabelecendo. WB, o Samuel Conrado chamou a atenção pro Éder. No ano passado ele não era titular. A dupla de zaga titular do Ceará que terminou o ano e em boa parte do Campeonato Brasileiro foi composta pelo William Machado e pelo Marcos Vitor. Antes do Marcos Vitor ganhar essa vaga, era o Marlon, que era titular na zaga. E o Éder estava no elenco desde o começo do ano, mas entrava de maneira mais pontual. 2026 a gente pode dizer que é um ano para o Éder se afirmar assim no Ceará, e ele tem essa capacidade, eu pergunto não só por esses jogos no começo de ano, que são apenas 6 partidas até aqui, mas pelo que você viu dele no ano passado também, ele tem a capacidade, inclusive sendo capitão nesse ano do time, ele tem essa capacidade de fato, passar confiança no miolo da zaga do Ceará como o 4º zagueiro, Ulha, o Éder que joga ali pelo lado esquerdo da zaga? O Éder só não foi titular do Ceará no ano passado porque o titular
da posição era o William Machado. Verdade. Então não tinha como o jogador Éder ter uma oportunidade mais duradoura. O William jogou quase tudo e jogou muito bem. Mas desses jogadores do time do Ceará, do sistema defensivo, me parece hoje o jogador mais experiente. O jogador que é dono de posição. Eu acho que ele está muito acima dos demais. Muito acima dos demais. Pelo lado direito, quem joga é um garoto. Pelos lados, vejam como a situação é difícil da gente analisar. Ou vai ficar condenado a dizer todo dia a mesma coisa. A situação é tremenda. Olha, o Ceará que está vencendo de 4. O Ceará que está vencendo de 5. O Ceará que tem o maior número de goleadas dentro do campeonato. O jogador está de bronca, ou o torcedor está de bronca com Alex lateral, Fernando lateral, está de bronca com esses jogadores que formam nos dois lados do time. Então você fica mesmo sem entender muito como é que é. Isso vai permanecer. Veja o caso do Rafael Ramos, que é outro jogador que não é tão aplaudido, nunca foi. Sempre permanece, pessoal, poxa, de novo, lá vem o Rafael. O Rafael consegue aproveitar a oportunidade de um jogador machucado, que briga com ele pela posição, para jogar bem. E aí, você não entende mais nada, não é? Tá difícil. Se o Ceará goleia, se o Ceará consegue resultados mais folgados, e ainda assim o torcedor ensaia ou vaia jogadores, é difícil. Aí você me pergunta, é essa a defesa? Eu não sei. Não sei se o time do Ceará, amanhã ou depois, não será obrigado a partir de maneira mais feroz, no sentido de conseguir jogadores, pelo menos do nível de Matheus Bahia, do nível do Fabiano, né? Mesmo porque o Alex pela direita e o Fernando pela esquerda já experimentaram alguns apupos assim, sabe? Então, é perigoso, prematuro, é temerário dizer a essa altura dos acontecimentos que está tudo bem, que está formado o time do Ceará, que essa é a zaga. Eu, sinceramente, não tenho certeza. Mas o Éder, ele pelo menos passa uma... Ele é o melhor jogador do Ceará na linha de 5 zagueiros. Na linha defensiva, né? É indiscutível, né? Jogador tranquilo, conhece a posição. Você percebe logo. Você percebe logo. Eu gosto também desse perfil tranquilo dele. Claro que é. Jogador sensato, assim, sereno. E isso mostra o quê? Experiência, segurança. Então ele ali da linha de 5, ele é o melhor. A não ser que arruine, sei lá. Ô, Samuca, o Ceará ainda avalia contratar zagueiro pro restante da temporada ou não? Na avaliação interna do Ceará, zagueiro é uma situação que o time já está resolvido, né? Então não vai mais O buscar time no do Ceará já mercado. está resolvido em relação à zaga, né? Até porque tem o Ronald Carvalho, que ainda não foi anunciado. O Ito dizendo ego, me desconcentrou um pouquinho. Mas o time do Ceará, pelo menos para a zaga, André, tem ali atletas que foram contratados, no caso Júlio César e o Ronald Carvalho, os atletas da base, Pedro Gilmar, Gabriel Silva, Boateng e tem o Éder, né? Então, no geral, o Vovô tem 6 atletas disponíveis para 2 vagas. Então, tá saúde boa em relação à zaga do Vovô. Me diga uma coisa, esse Boateng, esse apelido é o nome dele? É o nome dele. mesmo. Ele é ganês, é? Ganês, é Stanley Boateng. Ele é ganês? Qual Stanley a idade Boateng. dele? Ele tem 20 anos agora. Um garotão, né? É da idade do Ian Laurino. Pois é. Rapaz, mas não é do mesmo tamanho não, né? Não, é bem diferente. Não. Galalau. E o Boateng é zagueiro. Aliás, o Boateng verdadeiro, ele levou um drible tão Do Messi, desgraçado que entrou do para a Messi. história. Kevin Que Prince entrou para, Boateng. ele girou na própria, né, O irmão dele. circunferência. Foi O Jerome Boateng. Boateng. O Messi ameaçou e deu aquela Aquele dá um quebrada, combo, né? Tá. Aí, meu amigo Boateng ainda hoje tem não é as costelas, não. Acho que a espinha dorsal dele ainda tá afetada. Tá torta. Ave Maria. Esse drible aí é um dos gols mais icônicos do Messi. E o Boateng é um grande jogador. Um bom jogador E também. tem um irmão dele, né? Esse é o Jerome Boateng, que é o zagueiro. E tem Mas o Kevin Boateng, Prince tem Boateng, o primo, tem o tio, é uma confusão danada. que é o... O pessoal da África é assim. E o curioso é que eles jogam por seleções diferentes. Você sabia disso? É, né? O Boateng zagueiro jogava pela seleção alemã. E o irmão dele, o Kevin Prince Boateng,